É marcado do Davi Luiz. Olha isso é um escândalo, gente. Olha o movimento totalmente natural, o braço colado no corpo. Olha isso. O cara tá cego, bicho. O maluco, ele justamente na hora que a bola vem, ó, ele faz assim, ó. Porra, mano, você é cego, velho. Você é cego, velho. Puta que pariu, velho. Você é cego. Você ou é cego ou é retardado, ou você é os dois juntos, irmão. Não é possível, velho. Fala, seus Jaguara! Rapaziada. Vamos falar sobre esse jogo, né? E também, Nicolau, reagir ao que falaram sobre esse jogo. Porque você sabe, dependendo do time que a gente joga, a mídia tem muito mais a falar sobre o jogo. Então, vamos dar uma olhadinha aí no que foi proferido. E já adianto pra vocês que tem muita bosta falada, né? A gente vai rebater algumas coisas aqui. Mas o que eu quero pedir pra você, antes mesmo da gente se apresentar, cara, você tá conhecendo os Jaguaras agora? Irmão, dá um like no vídeo e se inscreva, né? A gente tá crescendo, a gente quer trazer mais vídeos, né? Trazer conteúdo todos os dias, é o que a gente tem feito, tá? Mas a gente precisa que você, né, coloque a sua inscrição pra gente crescer. Hoje em dia a gente é um canal ainda pequeno do Atlético, mas a gente quer se tornar um canal grande, né? Então, né, fortalece aí com essa inscrição. Meu nome é David e estou aqui com meu amigo de sempre, Nicolau. Fala, Nico! É isso aí, David. Eu não vou falar muita coisa. Vamos botar pra torar aí esse vídeo aí. Não dormi bem essa noite, né? Acontece. Um beijo aí para nossos amigos atleticanos, pro restante que vão tomar um suco de goiaba. Beleza, vamos começar aí com esse programa Prorrogação da TNT. Lembrando que a TNT não fala praticamente nada do Atlético, tá? Aí só quando tem esse jogo do Flamengo aí que os caras falam alguma coisa. Então acho que esse programa acho que é a primeira vez que a gente tá trazendo aí. Vamos ver o que esses caras falam. E minhas reverências apenas a Tainá Espinosa. Os três que vão tomar o melhoral. Bora lá. Num brasileiro bom das duas equipes, né? Tanto que era meio um confronto direto, assim. Os dois times empataram, então separados por um ponto. Nesse momento, o Flamengo é o líder do Brasileirão. Vai depender ainda dos jogos que a gente tem nessa rodada. Jogos desse domingo, jogos de amanhã, jogo de amanhã, enfim. Mas nesse momento, o Flamengo é líder do Brasileirão. E o Atlético Paranaense, acho que é terceiro. Caiu pra terceiro nesse momento, com o Botafogo colocado. Empatando. Terceiro colocado, exatamente. Então, assim, o Atlético me chama a atenção o que tá conseguindo fazer durante a temporada. E o Flamengo bem desfalcado, né? Acho que essa é a questão. E será a questão desses próximos tempos, Flamengo, né? Muito desfalcado, de novo. Repetiu basicamente o time não que começou, porque teve a lesão do Cebolinha, do Igor Jesus, mas o time que construiu a vitória sobre o Grêmio, né? Já com a entrada do Luiz Araújo e com a entrada... qual é o outro? O do Bruno Henrique, né? Só que o Bruno Henrique passou mal. Não uma coisa de futebol, né? Passou mal, se sentiu mal e foi substituído. Mas foi um jogo assim muito equilibrado, um Flamengo muito desfalcado, o Atlético também com os seus desfalques, mas foi muito equilibrado o tempo todo, com os dois times tendo algumas chances de gol. O Flamengo já tem jogado muito tempo no gramado da Liga Arena. Acho que em alguns momentos parece que alguns jogadores sentiram ali o tempo de bola, deixaram a bola sair. O Bruno Henrique 2 vezes na esquerda, o Lohan deu uma matada, ela escapou. Não tô aqui questionando o gramado, tá, gente? Porque eu sou daqueles que, enquanto a FIFA autorizar, eu não questiono, porque quem manda em gramado não sou eu, quem manda é a FIFA. Só tô dizendo que muda pro jogador e acho que eles sentiram. Mas, cara, foi um belo jogo, muito equilibrado. E acho que o 1-1 fez justiça pro que os dois fizeram. Porque o jogo ficou a maior parte do tempo empatado em 0x0. Os dois gols saíram nos acréscimos, né? Os dois gols saíram no acréscimo. Esse jogo era mais pra 2x2 do que o da Neoquímica Arena, e se fosse 1x1 na Neoquímica Arena, era mais justo, pelo número de chances e qualidade do jogo também. O gol do Atlético saiu aos 47 do segundo tempo, e o gol do Flamengo saiu aos 53 do segundo tempo. Acho que 1-1 ficou assim, e que acho que é bom pro Flamengo. Primeiro, o Flamengo normalmente tem muito problema pra jogar na Liga Arena, apesar de ter vencido alguns jogos aí nos últimos anos, importantes, ganhou duas eliminatórias de Copa do Brasil, passando pelo Atlético e tudo. E também porque ele tá mais desfalcado do que o Atlético e saiu atrás e empatou na última bola, né? Então, assim, acho que mantém aí essa competitividade. Eu conversei com algumas pessoas dentro do futebol do Flamengo e o pensamento lá é passar da Copa América. E lógico que o Flamengo quer ser líder depois da Copa América. Mas passar da Copa América no máximo 3 ou 4 pontos atrás do líder.
Agora foram 2 jogos. Se ele não for o líder, se ele não for o líder, ele tá projetando, fazendo essas projeções. Se for líder é lucro, né? Dentro da mesa. Mas eles dizendo que tentando trabalhar 3 ou 4 pontos atrás do líder. E é isso, é muito desfalque, né? São muitos desfalques. Tem muito treinador que trabalha com esses mini planejamentos dentro do campeonato, mini meta, né? E, cara, isso faz muita diferença. Porque tu estabelece algo muito lógico para um bloco. Pra cabeça de jogador que é muito, total, né? É o próximo, e é o próximo. Mas o que tem que fazer ali? E é pra saber valorizar esse ponto, pra voltar falando, cara, ainda mais do jeito que foi, né? Você conseguindo um empate nos acréscimos, quase no último lance do jogo. Os caras, eles têm a plena convicção, não vai ficar aquela arrogância de que, putz, somos isso e aquilo, tem que ganhar em qualquer lugar. Tem contexto que você precisa entender que esse era um jogo duro por natureza, porque jogar lá sempre foi duro. O trabalho do Cuca no Atlético, ele é muito bom e era um jogo de valendo liderança. Então você voltar de lá com um empate é excelente. Ainda mais esse empate do jeito Ao passo que pro Atlético é pra amargar muito um jogo que foi equilibrado lá e cá. O Atlético teve até mais finalização e tal. Teve esse gol que foi bem anulado. E aí, cara, vem uma questão do estrago que essa história do John Textor tem feito. Eu vi alguns perfis e páginas em rede social pegando o print falando, tá vendo? Eu tô começando a querer acreditar, porque os caras traçam a linha onde querem. Gente, a linha tinha que ser traçada no Thiago Heleno, porque ele era o último cara que podia dar condição, ele não. O penúltimo, o outro zagueiro... Ele era o penúltimo, porque o goleiro estava à frente da linha da bola. O outro zagueiro, a regra, as pessoas acham que tem que ter alguém e o goleiro. Não, tem que ter 2 alguém. Por acaso, pela lógica do jogo, esse outro é o goleiro. Mas quando o goleiro sai, continua tendo que ter 2. Em 95% das vezes, o último vai ser o goleiro. E o penúltimo é o jogador. Então, assim, a linha está marcada. A linha está marcada no jogador correto. No penúltimo marcador. Mas tem um zagueiro ali dando condição. Não, ele não está dando condição, porque quem tem que dar condição é o penúltimo. Mas tem vários. Eu te mostro muitos. Jogador, treinador, o pessoal não fica sem regra do jogo. A gente tá numa merda que dá gosto, né? Com todo o carinho. A gente tá aqui falando, tá numa merda que dá gosto. Até pra arbitragem, o gol do goleiro passa da confusão, dá sempre problema, porque você esquece os dois. O automático das pessoas é esse. E o tudo penúltimo bem. defensor. O automático, tipo, na hora que acontece, você fica com essa sensação. Mas, pô, não, na hora que acontece, eu achei que tava legal, porque eu não tinha reparado no goleiro. Depois eu olhei o goleiro. Depois você olha o replay e acabou, né? E você vê alguns desses prints aqui, eu vi 3 já bem rápido. Já tem um com 100 mil visualizações, o outro tem 50 mil, o outro tem 25 mil, e tu vai passando pra frente desinformação. Porque quem quer crer no erro, fake news esportiva o seu time. Não é o pior que, Mauro, não é feito de sacanagem. É desinformação mesmo. É ignorância. Só que você passa, e aí eu não tô dizendo aqui, eu não tô condenando, não. É o sinal dos nossos tempos mesmo. E a coisa vai passando. E isso passa na timeline de várias pessoas. O cara viu aquilo e fala, fomos prejudicados. E aí já passou, ele não vai ver ou a correção, ou a retratação, ou a informação correta, e ficou aquilo ali. Um lance que é obviamente bem anulado, fica como se fosse um absurdo, pô. Eu fico chocado. Eu fico também. Nada mais me choca nesse país. Então, assim, tudo... Ai, que possível que não acreditava, não. Tudo gente, alguém aqui, todo mundo aqui viu o relatório, né? Aquilo aqui é chocante, pô. Sem dúvida. Tá aí, inclusive temos imagens. Aí o lance, tá? Só pra... A gente não tem a linha traçada, mas só para as pessoas entenderem que o goleiro está à frente. Então, o goleiro, ele não é um dos 2 últimos, tanto que ele é o primeiro que levanta. E assim, só queria usar esse exemplo aqui, essa imagem que tá aí, tá? Que é o Bandeira aí. Os Bandeira, eles estão dando uma viajada. Eu não sei o que aconteceu hoje, mas este Bandeira... Percebam que o Léo Lynx se levanta e vai reclamar o Bandeira. E olha lá, ele não faz nada. Ele não levanta a bandeira e ele não corre pro meio. Mas então, ele não toma... da intercomunicação. Às vezes o árbitro esquece que o fundamental não é a intercomunicação, é mostrar para o estádio, sobretudo para os atletas, levantar a bandeira. Não, a comunicação, a bandeira é uma forma de comunicar. Não, a bandeira é só para isso. Aliás, é a mais fundamental, porque mostra o estádio inteiro. Porque eu acho que assim, pode ser que tenha gente que, não, mas ia no VAR. Ok, só que eles precisam tomar uma decisão. Sim. Não é jogar ou gol pro VAR. ou não gol. Perfeito. Não dá pra ficar ali paradinho. E aconteceu isso em Corinthians e São Paulo também. O próximo assunto não vai ter... Cara... Bom, Nicolau, esse foi aí o... Eu achei que eu não ia falar muita coisa hoje, cara, mas esse vídeo foi tão ruim que eu anotei 5 pontos aqui pra comentar. Fale. O que você achou de ruim nesse vídeo? Cara, eu vou começar, né, pelo final, porque eles estavam falando sobre a questão da desinformação. É que, assim, concordo com o Formiga, assim, acho que a única coisa que eu concordo do vídeo com eles ali, né, com a bancada, o Formiga ele foi muito assertivo na questão da desinformação. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando com um flamenguista também, né? Além da desinformação normal, que realmente quem é mais leigo, quem acompanha pouco futebol não sabe da questão dos 2 últimos marcadores, e não o goleiro e mais 1, ou mais 2, mais 3, enfim. A gente tá falando com um flamenguista, entendeu? Uma das piores raças que existem. Se a gente for elencar os piores tipos de seres humanos, o flamenguista não deve passar, muito provavelmente está em segundo, terceiro, não sei, talvez político em primeiro, entendeu? Então, assim, a gente está falando com a pior raça, que tem o menor QI,
um cérebro de gelatina, que é o flamenguista. Então, ele vai, muitas vezes, Formiga, não só por desinformação, mas por sacanagem, ele vai também protuberar essa informação de que bota a linha onde quiser, porque não sei o que, entendeu? Então, a gente tá falando com o flamenguista. Eu tô destacando isso. Porque é a pior raça que existe, uma das no mundo, tá? Então, assim, isso é complicado, realmente. Cara, eu quero falar também diretamente com o Vitor Sérgio Rodrigues. É claro que ele não vai me ouvir, mas, assim, eu desafio o Vitor Sérgio Rodrigues trazer uma fala dele, tá? O Flamengo perdeu há pouco tempo contra o Botafogo, lá no Engenhão, né, no Newton Santos, onde tem gramado sintético. Eu quero uma fala dele falando que o Lohan, que o Bruno Henrique, que não sei mais quem, não conseguiu ver o tempo da bola direita, acabou passando um pouco demais lá no Newton Santos, onde o Botafogo ganhou de 2-0 ou 3-0. Um dos últimos jogos do Newton Santos, acho que foi 2-0 pro Botafogo, que ganhou do Flamengo. Gol do Savarino, se eu não me engano, e mais um. Eu quero uma fala do Vitor Sérgio Rodrigues, cara. Por que tem que ser sempre aqui, entendeu? Na última derrota do Flamengo, sei lá, no Allianz Parque. Eu quero uma fala dele, dizendo que o Lohan, que o Bruno Henrique, que não sei mais quem, perdeu o tempo de bola. Porque... mas eu não tô falando do gramado. Vai pro caralho, Vitor Sérgio. Vai pro caralho, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Outra coisa. Todo mundo tá falando em 54 minutos, tá? O Vitor Sérgio, ele destacou 53. Todo mundo falou 53,5 ou 54, porque, né, na regra, dizem que quando está correndo o minuto 53, você fala 54, certo? Então, todo mundo vem falando 54. O Vitor Sérgio Rodrigues fez questão de falar 53, né? E assim, cara, pelo amor de Deus, ninguém nunca fala isso de qualquer outro time, seja qual desfalque que for. Porque a projeção do Flamengo é depois da Copa América tá de 3 a 4 pontos do líder. Olha o tipo de... Cara, isso é uma não informação, é uma não notícia, entendeu? Ele tirou do cu isso aí. Porque falei com gente ali de... Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que vídeo absurdo, David. Que vídeo assim, eu não achei nada demais, assim, o que eles falam. E lembrando, eu não sei se você sabe, Nicolau, mas o Vitor Sérgio Rodrigues e o Bruno Formiga, os dois são flamenguistas assumidos, tá? Não sei se você sabe disso. Mas não sabia e prefiro nem ter então, eles são flamenguistas assumidos, tá? E tipo assim, falaram quase nada Atlético, o Formiga falou que o Cuca tem feito um bom trabalho, mas não explicou nada, não falou por que é um bom trabalho. Né? Nem isso ele sabe. Porque não é um bom trabalho. E, assim, é bem basicão e, né, falou sobre o Flamengo, que é o time deles, que eles, né, gostam de falar mais sobre a questão dos desfalques. Mas, assim, uma coisa que eu concordo é que, tipo, o Atlético também não foi, um super merecedor da vitória, né? Acho que isso também não dá pra gente dizer. Vamos pro próximo linha de passe, que tem coisa também pra gente conversar a respeito. Como você dizer que não pareceu vitória, não. Porque nos acréscimos, sem mais jogadores que saíram sentindo dores, se não lesões, dores nesse jogo, o Bruno Henrique e o Léo Ortiz, o Flamengo consegue arrancar um empate do Atlético Paranaense na Liga Arena, onde, historicamente, com o time completo, costuma ter dificuldade. Então, esse jogo, eu acho que... E assim, tem dois olhares. Mas dois olhares para esse jogo. Porque se você olhar o que foram os 90 minutos... O Flamengo não vencer esse jogo seria uma injustiça. O Flamengo jogou melhor do que o Furacão. Agora, se você olhar para os lances capitais do jogo, ou seja, o Furacão fez 1-0 no final do... Você tá sem som. Não, o Flamengo não vencer esse jogo seria uma injustiça. Caralho, começou já com um absurdo no nosso carequinha. Jogo muito parelho, os dois times, uma merda. Vai tomar no cu, não é possível o cara falar uma dessa. Jogo. Esse empate foi muito importante para o Flamengo. Então, dadas as circunstâncias, os desfalques do Flamengo, a dificuldade do jogo, o Furacão jogava pela liderança, né? A gente olha para o Flamengo que começou a rodada líder, mas o Furacão, se vencesse, também virava líder. Era um duelo pelo topo do campeonato. E com todas essas variáveis do jogo, o Flamengo teve uma boa atuação, o Flamengo mereceu vencer na maior parte do jogo, até mesmo assim, pouquíssimos minutos antes do gol do Everton. Quase que o Pedro faz o gol que o Everton fez, o Léo Link, que aliás, tremendo, mais um tremendo goleiro que o Furacão bota no mercado. Fez uma defesa parecida com a do Carlos Miguel. Absurda. Então o Flamengo fez um bom jogo, especialmente com os seus desfalques. E arrancou um ponto importante em um jogo que, no jogo jogado, ele merecia vencer. O Família Araújo resolveu problemas para o Flamengo nessa época de convocações e jogadores atendendo suas seleções na Copa América. Primeiro que, assim, quantidade de problemas que o Flamengo precisa resolver, acho que nenhuma dúvida quanto a isso aí, né? O pênalti do Davi Luiz, nada a contestar. Gol do Fernandinho. Mas a quantidade de problemas que a comissão técnica do Flamengo precisa resolver atualmente deveria fazer com que toda e qualquer análise fosse
assim, um pouco rebaixada em termos de exigência. Porque no jogo anterior eram 10. Não sejam tão exigentes com o Mengão. Não sejam. Problemas. Nesse também, né? E aí, mais 2 no primeiro tempo de jogador machucado, entre eles o Cebolinha, que... Não, era como se os caras não tivessem um orçamento, tipo, 90 vezes maiores do que o Atlético Goianiense, do que um Cuiabá. Não sejam tão exigentes. A gente só ganha 20 vezes mais do que o Atlético Paranaense pra jogar o mesmo campeonato. Pô, vai tomar no cu, né, velho? Os caras têm que ter pelo menos um lado negativo deles conseguir contratar todo mundo, né? Que é ter alguns jogadores convocados. Porra, vai pra puta que pariu, bicho. E aí você vê, né, os jogadores convocados, aí você vê o elenco dos caras, porra. Entendeu? Ó, a única coisa boa que eles falaram no vídeo até agora, ó, a defesa exaltando o goleiro Léo Link, que os outros idiotas lá não falaram nada do goleiro. É um cara com... Caraca, essa imagem é foda, hein? Essa defesa foi do caralho. Não pôde jogar hoje. Né? Aqui eu tenho o Cebolinha. Ele vai me ajudar. Né? E a produção dele não é uma dúvida. A produção do Luiz Araújo, por exemplo, pode ser uma dúvida. Hoje o jogo não o favoreceu, né? Especificamente ao Luiz Araújo. Não, mas o que ele já fez na rodada anterior para o Flamengo já teve uma grande importância. E aí o Tite precisa encontrar um novo time sem os seus melhores jogadores, exceto aqueles que poderiam estar na seleção brasileira e não estão. Esses aí ficaram. Mas num trabalho que até então na temporada não tinha decolado, não se pode dizer apenas com o jogo contra o Vasco que decolou. E vem aí uma porção importante do Campeonato Brasileiro com esses problemas se acumulando rodada a rodada. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era. É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá 1 minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Agora, assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. O dia que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo pra tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. É isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo pra arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no jogo, você tá falando de um jogo... foi ótimo. De times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos lances capitais, a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso, no primeiro momento eu falei, é porque a gente tá tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno no último momento. Exatamente. Agora, eu acho assim, eu tô de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo. Talvez o Atlético tenha tido lances agudos ali, que poderia também ter resolvido a partida. Mas pra mim foi jogo até pra empate de maneira geral, olhando pro que aconteceu de um lado do outro. E acho que assim, a questão dos 10 desfalques pro Flamengo, nesse caso, conta demais. O que eu quero dizer? Sim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre? Sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no jogo Gabigol, passado. Bruno e Luiz Araújo. O ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu tô falando, quer dizer, eu tô exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo,
contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é só abissal. que você pegou o meio de campo lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar o meio de que é campo, zagueiro. você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Não, mas ela é gigantesca. Assim, eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas você estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva esse meio de campo embora, é outro time. Sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar, por mais que venha o Gerson. Aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, porque para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, assim, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo, o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. Não, nem Gabigol, Luiz Araújo. Não tem nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Caralho, aqui a gente tem Madison jogando, velho. Não, você vê como o sistema é uma caralhada de coisa errada, né? Não, vamos terminar de assistir esse vídeo, daí a gente de pedra esses caras. São adaptações de jogadores que ou já fizeram essas funções. É que não acaba, né? Não sei por que eu coloquei tanto essa capacidade. Por mim já acabava. Não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá pra pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está. Né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que é o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e um número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom... Seguinte, vamos falar sobre... Graças a Deus acabou essa tortura. Cara, eu tava quase me cortando aqui, velho. De verdade. Cara, é por isso que quando a gente fala Flamídia, é isso aí que a gente quer dizer. Porque, o jogo é Atlético e Flamengo, certo? Atlético e Flamengo. Os comentários dos caras, 95% falando do Flamengo. Não, a gente não pode ser tão exigente com o Flamengo. Não, é porque tem que levar em consideração que zagueiro tá jogando. Cara, os caras têm um orçamento astronômico. Os caras contratam e pagam salários que 2, 3 jogadores do Flamengo pagam o salário inteiro de um Atlético Paranaense, velho. Isso é desnível. Não é o cara... que prejudica os caras ter convocado? Prejudica. Mas no mínimo você tá trazendo um pouco de igualdade pro negócio, entendeu? É claro que pelos motivos errados, né? Por um calendário de bosta. Mas se ficarem batendo nessa tecla, cara, todo o programa batendo nessa tecla antes e depois do jogo é insuportável, cara. E parece que o Flamengo jogou contra o vento, né? Porque não falaram do Atlético, do que o Atlético jogou, de um jogador do Atlético, falaram a única coisa da defesa assim, eu tô hater pra caralho da ESPN, já era, mas, cara, é muito ruim, cara. E é uma flamídia total, velho. Flamídia total, esses caras. Eu ia comentar, até esqueci se você lembrou. Cara, a ESPN, a gente já fala isso, né? Tá cada vez pior, bicho. É muito ruim de verdade. Muito ruim. Tomara que um dia o nosso canal chegue aos ouvidos deles. Talvez um dia, a gente crescendo, chegue. Porque, cara, é muito ruim. É extremamente ruim. E a gente fala, cara, com muita propriedade. Porque aqui tem a gente não faz jornalismo nesse canal, mas aqui tem gente que sabe de comunicação e sabe de jornalismo. Entendeu? Cara, é muito ruim. Vocês estão de parabéns. E outra coisa, o Geode ali, a hora que ele começou a acertar, você viu como é que é o sistema, né? Ele começou a acertar no que ele tava falando, eu achei que ele falou umas merdas antes. Aí o pessoal, opa. Não, mas mesmo contra o Cuiabá, você não pode falar que o Flamengo... vai tomar no cu, cara. Não é essa desgramada aí é flamenguista também, essa aí. Deve ser, cara. Eu nem sei o nome dessa sujeita. Então assim, cara, olha como é o sistema, cara. E é bem o que você falou. Destrincharam cada... o Bruno Henrique, passou mal, não sei o quê. Os meninos da base, cara... Beleza, mas foi 1-1 contra o Atlético, que talvez eles chamassem o Léo Lick de Bento. De tão idiota que eles são. Não, e falam que o Flamengo foi melhor, mas por que o Flamengo foi melhor? O que vocês estão usando para fazer essa análise? Vocês falaram ali um tempo grande do jogo. Falaram de quantos passes, qual a porcentagem de posse de bola, quem deu mais finalizações. Uma parte do jogo, a gente falou que o Atlético no primeiro tempo estava entregando muita bola pro Flamengo, mas o Flamengo não estava fazendo porra nenhuma com a bola também, entendeu?
Eu não vi. E, tipo, o cara começou falando, não, que se o Flamengo não ganhasse esse jogo era uma injustiça. Ah, velho, vai se foder. Parece que parece que a TV Flá, tá ligado? Os caras, tipo, só analisando o jogo como se fossem os flamenguistas falando. Como a gente analisa o jogo aqui no Jaguar. A gente só fala do Atlético porque é o que a gente domina, né? Velho, ridículo, cara. De uma mídia que é pra ser, tipo, imparcial, né, velho? Vai tomar no cu, cara. E a gente tem como provar, cara. A gente tem como provar que os caras são ruins. Igual você falou. Porra, por que foi melhor o Flamengo? Ah, por causa do gol anulado? Tá, mas e o lance do Madison, por exemplo, que ele não tocou pro cara... E que não foi anulado, né? Que não foi anulado. Lance legal. Era um lance legal. Tá, vamos comparar as coisas aí. Entendeu? E a defesa do Léo Link? Tá, defesa do Léo Link. Tá, o Nicão chutou umas 2 bolas quase na trave. Eles não tiveram chute no gol. Eles tiveram a cabeçada da defesa do Léo Link. E o gol anulado. Foi isso. Por que foi melhor? Entendeu? Não, Nicolau, eu te falar uma coisa, vai piorar, hein, cara. Vamos agora, o troca de passes, acho que dá uma melhoradinha, mas o último vídeo, Nicolau, você vai surtar, velho. É que o troca de passes, eles são muito, muito livianos, né? Então, nesse sentido... O linha de passe, né, você fala? Não, esse troca de passes, eles só falam muito por cima, eles são livianos. Não, mas é que assim, eles falam por cima quando o Atlético joga contra o Criciúma, quando o Atlético joga contra o Flamengo... Você vai ver que o troca de passe, na verdade, ele é a maior parte do tempo aqui, é porque vai ter um cara comentando a arbitragem também, nosso querido Paulo César lá. Então vamos dar uma olhada. Esse é outro desgraçado. O jogo do Atlético Paranaense, o Atlético recebeu o Flamengo e empatou pelo placar de 1-1 lá na Liga Arena, em Curitiba. Vamos mostrar os melhores momentos para vocês, né? Esse jogo que mexe com 2 times que estão na parte de cima da classificação. O Atlético, se tivesse vencido, por exemplo, poderia ter os mesmos 19 pontos do Botafogo, que é o líder do campeonato. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo, o Flamengo teria 20 pontos e seria ele o líder dessa peleja aí. Fato é que o empate em 1-1 não foi ruim para ninguém, mas deu gosto de vitória para o Flamengo e de derrota para o Atlético Paranaense, né, Mansur? Deu gosto de vitória pelas circunstâncias pré e durante o jogo. Isso. Porque se você olhar para os melhores momentos, você não verá Canóbio, Bento, Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O Flamengo, que para mim, claramente é o clube que mais sofre. Pausa aí, pelo amor de Deus, David. A primeira vez que a gente vê um cara falando de desfalque, puta, é por isso que eu gosto do Mansur, cara, pelo amor de Deus, cara. Porra, que milagre, cara. Que milagre do cacete. De Copa América, a isso se juntaram lesões, porque também você vai aumentando a exigência dos jogadores que jogam, e o Flamengo, especialmente no segundo tempo, fisicamente foi vendo a sua situação deteriorar. Bonita jogada do Pedro com o Davi Luiz. O que eu achei, assim, dentro das circunstâncias, esse é o lance do gol anulado, tá correto, só pra quem tá em casa. A gente vai ter PC depois, né? Tem PC, então não precisa me deter nesse lance. Você vai conversar com a gente. Vai sair uma explicação muito melhor do que a minha. Mas, diante das circunstâncias, me pareceu um jogo de bastante personalidade e bastante corajoso até do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu até construir suas oportunidades, evitou que o Atlético fosse aquela pressão habitual que o Atlético é no estádio, e acho que a opção inicial do Cuca, com o Nicão e o Christian, mais o Filipinho entrando no meio para tentar reforçar por ele, mas o Atlético, que era aquele time que em dado momento da temporada estava sempre acelerando o jogo, hoje foi um time que teve menos profundidade, aí o lance do pênalti, toque de mão do Davi Luiz, mas acabou sendo um time com menos profundidade, com menos agressividade quando tinha a bola, e facilitou que o Flamengo conseguisse defender bem. Tem me chamado a atenção nesse período do Flamengo alguns jogadores que estão conduzindo o time. Defesa aí também. Espetacular defesa do Léo Link. Do Léo Link, né? Alguns jogadores que estão assumindo a bronca, digamos assim, e conduzindo o time na ausência de muitos jogadores. O que o Gerson tem corrido no meio-campo impressiona muito. O que o Léo Pereira tem se desdobrado para fazer como lateral, cobrindo pedaços de campo enormes. Parece que joga de lateral há tanto tempo. E a qualidade técnica faz com que ele, o próprio Léo Ortiz, quando recebe a bola de frente, com que ele se vire em situações pouco habituais para ele. Já você imagina que vai dar errado. Vocês concordam, mas para mim o Léo Ortiz foi o melhor homem em campo. Talvez o melhor jogador hoje. Para mim foi o melhor jogador do jogo. O Pedro tem sustentado muito a bola, participando um pouco mais. Enfim, tem sido um Flamengo muito dedicado diante da adversidade, porque aos 5 da Copa América já se somaram aí Alan, Cebolinha, Igor Jesus, Ayrton Lucas. E com isso, quem está jogando está esticando a corda. O Flamengo, no segundo tempo, foi vendo a situação física dos jogadores que estavam em campo deteriorar. O Cuca faz mudanças importantes, coloca o Pablo, coloca o Julimar, coloca o Zapelli, e é natural que o jogo aos poucos vai tendo mais... O Flamengo teve escapadas, o Lohan teve 2 escapadas em que ele não definiu tão bem em profundidade, teve o lance do gol do lado do Gabigol, mas aos poucos o jogo foi tendo volume, naturalmente, dentro do campo defensivo do Flamengo. O Atlético parecia, quando encontra o pênalti, parece que era um momento definitivo do jogo, mas eu acho que o Flamengo não merecia perder o jogo, talvez o Atlético também não. Acho que o empate conta melhor o jogo do que contaria 1-0 para o Atlético. Os 2 times continuam, né, ali na parte de cima. O torcedor do Atlético tem bastante para lamentar, né, Alex? Pelas circunstâncias em que se deu o empate do Flamengo. Lance, né? O último lance do jogo, até o PC daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, né? Mas passando do tempo também, né? Isso, porque o torcedor do Atlético reclamou muito, o Cuca também depois do jogo, sobre os acréscimos, né? No primeiro momento, o árbitro sinaliza 7 minutos de acréscimo.
Aí houve uma parada no meio dos acréscimos, lá ele sinalizou mais um. Então o jogo iria até 53. E depois dos 53 surge o escanteio para o Flamengo cobrar. E o escanteio é batido com 53 minutos e 24 segundos, teoricamente, depois do estouro do cronômetro ali que foi apontado pelo árbitro. Então os jogadores do Atlético entendiam que o jogo já deveria ter sido encerrado antes da batida do escanteio, pelo que havia sido determinado por ele, e aí houve empate. Aí o Cuca acaba também reclamando de uma possível falta no Fernandinho. Eu nem achei que houve a falta no Fernandinho ali, antes do lance que gerou o escanteio, que acabou culminando no gol de empate do Everton Araújo. Enfim, são assuntos que o PC vai poder conversar com a gente. O fato é que esse gol foi muito cruel para o Atlético, não em termos de desempenho, que acho que explica, como o Mansu disse, melhor o jogo, mas o andamento do jogo. O jogo estava quase acabando. E o Atlético viraria líder do campeonato naquele momento, né, antes da vitória do Botafogo. Então isso acho que pro jogador, quando sai de campo, fala, não é possível, né, Alex? E um jogo de futebol não é 100% justo. Às vezes a gente fala, merecia uma sorte melhor, mas é a circunstância do jogo. Tá. E todos os clubes que tivessem nessa situação do Atlético queriam reclamar igual. Né? Quantos jogos eu joguei de, sei lá, você vai bater um escanteio a seu favor e o árbitro acaba permitindo, e outras vezes não. E contra você também, mesma coisa. Então é só o PC que pode explicar essa questão de passar um pouco mais de tempo ou não. Mas é que também o Atlético acabou, não sei se é o Coelho que estava marcando, ele fica só no corpo aqui e esquece a bola. Se ele vai com uma intenção de disputar a bola, o Flamengo acabou fazendo. Já com uma defesa espetacular do Léo Lins. E não deu para fazer um novo milagre, né? E dois cobradores ele havia feito. O primeiro o Davi Luiz pegou para bater, o Pedro cabeceia. E o outro que bateu no segundo tempo, o do Luiz Araújo. O Luiz Araújo bate para o Everton Araújo. E a hora que você falou dos jogadores assumindo, ele também é um dos caras que, do último jogo, lógico que veio, desse jogo também, ele acabou puxando muita coisa. O Luiz hoje me chamou a atenção o posicionamento dele no jogo, muito diferente do jogo, dos jogos que ele tem entrado, normalmente no Flamengo, recebendo muito por dentro da bola. Acho que a intenção, não sei se era dar pro Lohan um pouco do lado do campo em alguns momentos. Pode ser, mas às vezes o jogador com confiança, do jeito que ele entrou e tal, às vezes o cara ele vai se mostrando um pouco mais pro jogo, pode ser isso. Necessariamente não precisa ser uma ordem do treinador, mas acaba acontecendo. Mas o Flamengo consegue também um ponto lá com tanto de jogador fora que tem, com todas as suas dificuldades, ganhar um ponto lá. Agora, realmente. Que barbaridade a gente faz com o Campeonato Brasileiro. Olha que espetáculo a gente perdeu, por exemplo. O quanto poderia ser melhor esse jogo, com o Bento, com o Canóbio, com os 5 titulares que o Flamengo perdeu. Não tem cabimento a gente ver um time, é o caso do Flamengo nesse momento, porque, sim, gente, é ruim para todo mundo enquanto o futebol brasileiro não se juntar para resolver o problema, mas nesse momento o Flamengo é o mais atingido claramente pelo processo. Lógico. Não tem cabimento ver um time se arrastando em campo fisicamente por causa de convocação de seleção brasileira para um torneio que está marcado há alguns anos. Em relação ao acréscimo, a gente vai chegar, que é o último lance que nós separamos, só de antemão dizendo que, de acordo com a regra, o tempo que o árbitro indica de acréscimo é o tempo mínimo a ser jogado. E aqui no Brasil, até comparando com o momento da Eurocopa, por que a gente tem muito acréscimo? Porque o comportamento é muito ruim. Então, o bom andamento do jogo não depende só do árbitro. Aqui o Gandula some com a bola, o goleiro, quando está ganhando, cai no chão e fica fazendo cera. Por isso que nós temos muito acréscimo. E as revisões do VAR também são muito demoradas. O pênalti do Davi Luiz foi aos 42 e a cobrança efetivamente foi feita aos 46, 47, já invadindo o tempo de acréscimo. Por isso que nós temos muito acréscimo aqui. Revisões demoradas e péssimo comportamento de jogadores em campo e também das comissões técnicas nas áreas técnicas. 10 segundinhos de observação. Talvez que a gente pudesse Contando aqui 10, peraí. A comunicação do acréscimo a partir de agora. Na Premier League, quando aparece o acréscimo, você ouve o sistema de som do estádio, é a mesma frase, padronizada. O árbitro sinalizou um mínimo de X minutos de acréscimo. Talvez ajude. Porque lá eles só indicam o primeiro tempo. Depois o que eles não vão acrescentando mais, Eles não vão acrescentando. De acordo com a regra, o acréscimo deve ser indicado apenas no último minuto de cada tempo. Mas aqui, por uma questão de transparência, por uma questão de informar quem está no estádio, é padronizado que ele, a partir do momento que o árbitro vai dando mais acréscimo, vai levantando a placa novamente. Mas nas outras competições, não. Levanta unicamente no final de cada tempo e aí, a partir daí, fica a critério o tempo mínimo e aí o que vai ser jogado fica a critério do árbitro. Vamos por partes aqui, então. A gente vai chegar nesses acréscimos. Primeiro, o gol anulado do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o PC. Acho que importante sobre esse lance, a gente vai soltar a imagem aqui para a gente poder analisar, foi o bom trabalho do assistente 2, o Maicon Stanislau. Por quê? Ele tinha dúvida em relação ao passe, quem efetivamente tinha tocado na bola, se essa bola poderia ter sido tocada ou não no Thiago Heleno. E repara, se a gente ele está sinalizando ali, né? Ele está sinalizando, olha só, com o árbitro, nessa câmera é legal porque ele não corre. E é exatamente o procedimento que tem que ser feito. Quando o assistente tem dúvida de quem tocou na bola, de quem foi o passe, primeiro aqui a posição, na hora do passe, os jogadores
não participa, o Gabigol até está um pouquinho à frente, mas ele não tem ação na jogada, o Luiz Araújo estava atrás, e se a gente parar aqui exatamente nesse momento do toque, talvez pela distância, o assistente ele não teve a noção de quem tinha tocado essa bola, e quem tocou foi o Luiz Araújo. Então, quando o assistente não tem certeza, ele não deve nem marcar o impedimento e nem correr para dar o gol. Ele tem que estabelecer o diálogo com o árbitro. E aí, depois que ele conversa com o Anderson Daronco, o Daronco provavelmente passa a informação que o toque foi do Luiz Araújo, aí sim ele marca o impedimento, até com um pouquinho de atraso, mas o procedimento foi correto. E como o Mansur, brilhantemente, já iria explicar ali, né, durante os Porque muita gente em casa agora está vendo um jogador do Atlético na área, pisando a área já identificada como em tese área de impedimento. Mas ele é o último e não o penúltimo, porque não tem o goleiro. É que quando é o goleiro, que fica lá na última parte do campo, na parte de trás, e você tem um defensor ali, o penúltimo defensor, isso é muito claro para todo mundo. Mas quando o goleiro sai, aí você tem que passar a referência em relação aos jogadores. Então a gente repara aqui que o último defensor é o Madison, é o último jogador, é como se o Madison estivesse na posição de goleiro. Isso. E o penúltimo é o Thiago Heleno. E a linha foi traçada exatamente na cabeça do Thiago Heleno, né? A linha azul, que é a última parte do corpo do Thiago Heleno, e a linha vermelha lá no Gabigol. Portanto, na hora do passe ele tinha, até acho que em relação ao Madison aqui, ele estaria à frente do Madison também, né? Então, na hora do passe ele não tinha nenhum adversário entre a bola e a linha de fundo, a linha do gol, portanto, estava em posição de impedimento. Mas quando o goleiro sai, realmente gera essa dúvida, mas o trabalho no campo foi muito bem feito e depois apenas ratificado pelo VAR, o impedimento foi bem marcado. Então, só para deixar claro, né? Porque o pessoal estava reclamando de onde foi colocada a linha. Vale explicar que foi na cabeça do Thiago Heleno, que era o penúltimo defensor, né, PC? Essa é a explicação, porque, na teoria, o jogador que está aqui mais abaixo do vídeo, ele é o goleiro. É como se ele fosse o goleiro. Essa é uma explicação didática para flamenguista retardado que estava lá, né, reclamando que o gol foi legal. O gol foi legal. Por isso que a gente falou que o cara viu o jogo cego, né? Viu o jogo vendaço, né, Nicolau? Porque não tem como o cara olhar uma imagem dessa e o cérebro dele imaginar que isso aí não estava impedido, né? Porque se você for pegar, até do próprio Madison, se for pegar, ele tá à frente, cara. Porque o futebol você vê traçando as linhas de acordo com o que é o campo, não é de acordo com o que é a TV. Porque quando você vê a TV, o cara aqui tá na frente, ó, porque o cara não é assim que traça a linha, amigo. A linha é traçada, sabe, no longo do campo. Então, bom, vamos terminar isso aí de uma vez. Vamos supor, por isso o penúltimo homem, para quem não entendeu em casa ainda, por isso que a linha foi traçada na cabeça do Thiago Heleno, que era no caso... O cara tem que explicar umas duas, por isso que quem não entendeu ainda, porque ele sabe que ele tá lidando com um flamenguista burro, né? A bola e a linha de fundo, e no posicionamento do Gabriel aqui, ele não tinha nenhum, né? Porque de acordo com a computação gráfica, ela até tá um pouquinho à frente aqui do Madison, claro que não foi traçado aqui no ombro no ombro aqui, né, do Madison, porque foi buscar a referência do penúltimo defensor, que é o Thiago Heleno, e ele está em posição de impedimento bem marcado em campo e ratificado pela equipe de VAR. Tá legal, então. Vamos ao próximo lance, que é o pênalti marcado a favor do Atlético Paranaense. Acho que esse não há muita dúvida, né, PC? É um lance bastante claro, não? Bastante claro, com uma boa atuação da Daiane Muniz, que estava trabalhando como VAR na partida. Repare, o Daronco, apesar de ter um posicionamento lá, que ele não está distante da jogada, mas ele não tem ângulo, um bom ângulo, né, para tomar a decisão. Porque o recomendável... Passou um pano agora, hein? Sempre, preferencialmente, o árbitro está na linha de tiro, na linha do chute, para poder observar o posicionamento dos jogadores. O braço esquerdo do Davi Luiz está numa posição boa, ali à frente do corpo, posição natural, mas o direito ele amplia o espaço do corpo numa ação antinatural, numa ação de bloqueio, e o pênalti muito bem marcado, com uma ótima intervenção da Daiane Muniz, que estava atuando como VAR. Nicolau, o próximo vai ser legal, mas assim, ó, com relação a análise aí do pessoal e tal, eu achei uma análise legal, falou mais sobre o Atlético ainda, assim, falou mais sobre o Flamengo, porque o Flamengo tem toda essa questão dos destaques, beleza, né? Mas o Atlético também tem seus desfalques, também tem seus problemas, né? E foi um jogo, né, todo mundo falou, né? Foi um jogo equilibrado. O resultado, ele, pelas chances ali, acabou ficando justo, só que o atleticano saiu puto da vida por conta de um gol no último minuto. E a questão que ele até falaram ali dos acréscimos, eu não achei nenhum absurdo o cara dar 7 minutos de acréscimos, até porque como o próprio PC falou ali, o pênalti saiu, o lance do pênalti foi aos 42, foi cobrado só aos 46, então tipo, foi né, ainda teve a análise do VAR, do gol do Gabigol, ainda teve todas as substituições, então eu até que acho que 7 minutos estava ok. O meu problema foi o cara ter dado o 8º minuto. Isso aí foi sem nenhum motivo, tá ligado? Porque o Atlético não segurou. A única coisa que teve foi acho que o Zapelli lá chutou uma bola lá, que os caras iam bater, tipo, queria bater rápido, ele deu um chutezinho, mas cara, isso aí não é pra dar 1 minuto a mais, mano. Isso aí, no máximo, o cara perdeu uns 5 segundos pegando outra bola.
Tipo, isso que foi foda. Mas assim, a gente reclamou muito mais e tal por conta do que a gente tava nervoso, frustrado com o jogo, mas eu não acho um assalto inacreditável, assim. O cara, isso já aconteceu diversas vezes com o Atlético. O problema é que dessa vez saiu o gol, né, cara? Não, e sobre a questão ali da linha de impedimento também, cara, pra mim não importa o quanto vão tentar explicar, entendeu? Existe o CAPS, que são para pessoas especiais, né? Existe lar de idosos, existe manicômio, que já é para pessoa um pouquinho mais complicado de lidar. Agora, lugar para flamenguista, bicho, não fizeram ainda. De verdade. Então, não, só falando que a gente tá zoando aqui, mas não é generalizando com todos os flamenguistas. É uma parcela grande que tem esse mental afetado, entendeu? Mas tem gente normal também, né, cara? Aqui agora, Nicolau, nesse vídeo a gente vai ver um flamenguista totalmente afetado pelo retardo mental, tá? Essa face aqui que ele tá é o que você vai ver, o que o cara diz que não, ele no começo ele começa dizendo que não é clubista, mas olha o que esse cara vai falar, Nicolau, se prepare. Só pra adiantar, esse aí, esse Jovem Pan News aí com esportes com o Pilhado, cara, pra mim, se eu quiser abrir uma sketch do Hermes e Renato, é a mesma coisa. Pra mim é tipo, isso não é jornalismo, isso, cara, é só besteira. Palhaçada. Mas vamos ver o que esse rapaz tem a falar, Nicolau. Vamos falar do sempre péssimo Daronco. O Daronco é um brincalhão. Ó, isso nós concordamos. O que o Daronco fez com o Flamengo hoje é uma vergonha. Fala mesmo que é clubismo, fala que o Pilhado tá dando chilique, um papelão. O Daronco, ele é sempre péssimo. É sempre péssimo que tem uma babação de ovo da CBF em cima desse cara. Não sei se porque quem é mais musculoso tem que ter mais moral, só tem músculo. É um árbitro horroroso. O pênalti que ele deu do Davi Luiz hoje. Falei com tudo que é comentarista de arbitragem que eu conheço. Pra não ser injusto. Falei com o Flávio Prado também, que fez curso. Falei com o Bruninho aqui na mesa. Foi um pênalti gritante que ele prejudica um clube que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo tem sim que ir lá na coletiva e esculhambar o tal do Anderson Daronco. Um árbitro sempre horroroso, sempre que cria polêmica, não é afastado, mas eu vou falar do Daronco quando eu for falar do jogo do Flamengo. Porque jogador, quando erra, pune até a mãe do jogador. Agora, quando é o árbitro que prejudica um clube descaradamente, como fez o Daronco hoje no pênalti do Davi Luiz, eu quero ver se ele vai ser afastado. Eu quero ver se ele vai ser botado na geladeira. Eu tô louco pra ver isso, porque eu sei que não vai. Porque ele é sempre horroroso. Dá logo bico. Eu vou esculhambar o Daronco aqui. Não foi pênalti não, tio? Ah, foi. Só se foi pênalti da minha mãe e do meu pai, meu amigo. Coitado. Aquilo ali não é pênalti nunca. O que foi marcado ali pro Atlético Paranaense. É sempre o péssimo Daronco. Sempre o horroroso Daronco, árbitro ruim, bajulado pela péssima CBF. Mas a gente vai falar sobre isso, aí eu deixo você me cutucar, tá? Aí eu deixo... Nossa, que pênalti ridículo. Tá bom. Tá? Eu vou botar o lance logo, porque pra mim isso é uma vergonha. Pra mim o Anderson Daronco é um árbitro horroroso, eu posso dar minha opinião. Como eu acho, é bom deixar claro, grande parte dos árbitros do futebol brasileiro. Como eu não acho que é um complô contra o Flamengo. Não, eu quero ver a justificativa. Quero ver a justificativa porque esse pênalti é escandaloso. Vamos lá. Eu acho que eles são ruins, eles são fracos, são mal treinados, tem uma entidade patética como a CBF por trás. E que é coberta porque um árbitro que dá um pênalti desse contra um time que tá lutando pela liderança, um cara que dá um pênalti desse, ele teria que ser pelo menos 2 rodadas afastado. É a minha opinião. Ou seja, se fosse um time que estivesse lutando pelo rebaixamento, é de boa roubar, entendeu? Agora o time da liderança não pode. É sempre o péssimo Pilhado. Sempre o horroroso Pilhado. É sempre ele que vai falar esse tipo de merda. Não vai ser. Mas antes de eu começar o show, bota aí na tela, Kaique, por favor. O pênalti é marcado do Davi Luiz. Olha isso é um escândalo, gente. Olha o movimento totalmente natural, o braço colado no corpo. Olha isso. O cara tá cego, bicho. O maluco, ele justamente na hora que a bola vem, ó, ele faz assim, ó. Porra, mano, você é cego, velho. Puta que pariu, velho. Você é cego. Você ou é cego ou é retardado, ou você é os dois juntos, irmão. Não é possível, velho. Olha isso, vamos já deu ou o VAR chamou? Foi no VAR. Olha de novo. Então tem que xingar o VAR, não é? Não, ele marcou. Olha aí. Pênalti. Olha isso. O que foi? Pênalti. Cara, juro, não dá. Se você tá falando sério, tu não entende porra nenhuma de futebol. Não dá pra você falar pra mim, o braço dele tá colado e abre aqui. O braço dele não tá assim. O braço dele tá assim. E vem aqui. Mano, que idiota. Tá colado aqui, mas aqui não é braço, amigo? Aqui não é braço? É o pau dele aí. Caralho, que retardo mental, bicho.
que o Rasteira está assim. Na minha regra, bateu na mão da área, pênalti. Eu não estou perguntando a tua regra. Eu estou perguntando pela regra da FIFA. Pênalti. É o quê? Pênalti. Você tá de brincadeira? Tô não, olha lá. Tá, então antes do meu show... Olha lá, bola em direção ao olha gol. isso, gente. Que bola em direção ao gol. Olha lá, a bola é lá na forquilha, o Davi meteu a mão. Flávio Prado, olha ele musculoso, ele adora aparecer. Flávio Prado. É mais uma demonstração clara que eles não conhecem a regra, que eles são pessimamente treinados, que os instrutores da CBF são instrutores. Eles fizeram por correspondência o curso, e aqueles cursos velhos, antigos, sabe? Fizeram por correspondência com fita de vídeo. Eles são realmente muito incompetentes. É um absurdo. É vergonhoso isso. Olha, a regra, gente, a regra é muito, não mudou nada. Qual é a regra? É pênalti quando o cara tem intenção de meter a mão na bola. Como é que você mede a intenção? Você tem que ter uma sensibilidade e também... Tem um movimento natural também, né? Movimento natural. Então, aí... Os caras começaram a falar assim, bom, vamos apertar um pouco, tem um malandro que dá aquele toquezinho, dá um miguelão, presta mais atenção se o cara não tá dando migué, se ele não fez um movimento... Agora, uma porrada dessas, se o cara consegue fazer isso aí com naturalidade, se ele faz isso de propósito, ele é jogador de vôlei. É uma porrada, ele vira e a bola bate na mão. O cara até se assusta quando a bola bate na mão. Mas o seu animal, uma coisa é o seguinte, uma coisa é você... Os jogadores fazem o quê? Eles colocam a mão aqui atrás. É justamente pra mão não pegar na bola. Agora, se o cara tá com a mão assim, não importa se foi perto, se foi longe. Se ele tá com a mão assim, aberto, pra bloquear a bola que tá indo pro gol, não tem como você não marcar uma porra dessa, bicho. E não nem é precisa de possível. intenção, tá? Ó, esse velho aí é outro desgraçado. A gente já falou em outro vídeo aí. Esse cara aí, ultrapassadíssimo. Teve sua fama ali no final dos anos 90 e tal. Era o cara dos esportes. Olha onde é que ele tá. Jovem Pan Esporte junto com esse horroroso, patético, pilhado. Então, cara, ele tá no lugar certo. É o limbo de merda, entendeu? E assim, o cara não sabe da regra. Não é questão só de intenção. Se ele tá com o braço no movimento não natural ou no movimento que não tá resguardado, também é pênalti. Não é nem questão de movimento. Se o cara tá com o braço aberto e bloqueando a bola, é pênalti, não é pô. intenção. Não tem a ver com intenção. E a bola tá indo em direção ao gol, é pênalti. A bola tava indo em direção ao gol, o cara tava com o braço aberto. Velho, é retardo mental, velho. Vamos ver esse finalzinho, ver se tem alguma outra coisa e a gente finaliza. Tomara que tenha acabado já, pelo amor de Deus, não aguento mais. Nada a ver, mas eles cansam de dar esses pênaltis aqui. Ou seja, os instrutores, eles são incompetentes. A CBF, os caras que ensinam, teoricamente, esses caras, eles são incompetentes. E amanhã, né, eu até já pedi pro Kaique uma fantasia, sabe aquelas fantasias de musculoso? Eu vou vir com apitinho, porque o Daronco é um brincalhão. O Daronco é um péssimo árbitro, desde sempre. Só o Vampeta no mundo pra falar que foi pênalti. Ou você não entende nada, ou o torcedor... Você acabou de ver o Paulo César lá, que eu não gosto muito dele, sempre fala bosta. O cara acabar que não tem nenhuma dúvida. Todos os outros programas que a gente assistiu, todos não tem nenhuma dúvida. Na cabeça do cara, só o Vampeta que acha que é pênalti. Não é possível. Bom, eu vou acabar por aqui, porque eu acho que não tem coisa melhor, Nicolau. É isso, cara. É isso. Esse foi o nosso react de hoje. É só pra passar raiva. Passamos raiva com o jogo de hoje. Passamos raiva com o react, que essa mídia é só falando bosta. E, cara, eu não sei mais o que falar, Nicolau. Você tem alguma outra coisa pra complementar? Não, só pra falar que esse é o submundo mesmo. Esse é o submundo. É a deep web da mídia, esse aí. Entendeu? Tudo que ele fala. Tudo que ele fala nas redes sociais dele. É péssimo. É patético. Tudo que ele fala. Então isso aí é só... Pra mim, uma sketch do Hermes e Renato tá aí, entendeu? Ia ser a mesma coisa no sentido de credibilidade. É só pra dar risada mesmo, porque não é possível. Galera, amanhã, eu não sei, sério, depois disso, eu não sei se a gente vai ter força pra fazer pra parte 2 de React, cara, que puta que pariu, tá foda. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar dar essa moral aí. Então, cara, ó, a gente xingou ontem flamenguista na live, a gente tá zoando com essa mídia flamenguista. Então valorize o Jaguaras, mano. Se assistiu até o final, se inscreva, dá o like, compartilha esse vídeo, manda pros flamenguistas pra eles verem que tem gente que bate de frente com essas bosta aí. É isso, até o próximo vídeo.